Quero louvar a Deus e quero cumprimentar o nosso pastor presidente, bem como todos que estão presentes e os que estão na vossa casa também, neste culto tão lindo, com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus, porque Deus nos concede, mais uma vez, esta rica oportunidade de estarmos juntos para dar glória para o nome do Senhor Jesus. Já ouvimos aqui nosso pastor presidente, com esta unção dada por Deus e com essa instrumentalidade tão linda, falando aos nossos corações. Também a cantora, os cantores que passou aqui, louvar a Deus, hinos maravilhosos. O nosso pastor vice-presidente, primeiro vice-presidente, pastor Valdeci, também falando da necessidade da obra do Senhor. E eu quero louvar a Deus, mas sem perca de tempo, abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 18. 2 Pedro, capítulo 18, ou melhor dizendo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Glória a Deus. Maravilha. Nosso pastor presidente falando hoje da grande construção, nós estávamos ali presente, foi maravilhoso, tendo a oportunidade de aprender muitas coisas boas ali, né? E é uma necessidade muito grande, né? Tem aqueles que colocam as mãos e tem os mantenedores da obra de Deus. Se Deus lhe escolheu para ser o mantenedor dessa obra, não deixe de lado. Faz propósito, porque Deus não deve nada para ninguém. E é uma necessidade. E eu quero aqui dizer ao nosso pastor presidente, que em tempos difíceis, Deus usa homens de fé. E eu quero atribuir esta honra ao Senhor. Porque em meio a esta crise, em meio a muitas pessoas, já tenho ouvido até vezes os pastores dizer que não tem esta fé. Eu tenho essa fé, só não tenho essa habilidade que o Senhor tem. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida. Porque cada dia que nós vemos aquele trabalho, aquela obra, irmãos, alguém disse que, acho que foi o irmão disse, pisa lá, o evangelista Adão, né? Pisa lá. Quando você chegar lá, eu vou lá, tiro foto, mando para todos os grupos do Novo Progresso, dizendo, vamos que vamos, a obra não pode parar. Mas se ficarmos em casa, a obra não desce, a necessidade também não desce para o coração. Vá lá, esta obra não é do pastor José Alves, ele simplesmente está sendo o anjo de Deus, o homem que Deus escolheu para fazer isso nesta cidade, neste tempo, né? Mas a obra é do Senhor Jesus, e quando ela é do Senhor, Deus se responsabiliza, e a gente fica lá, se ficar um dia sem lá, no outro dia fala assim, eu estava aqui, já foi para lá, a obra não está parando. Primavera do Leste, você que ainda não contribuiu, pegando aqui um gancho com o pastor Valdeci, e eu sempre vejo ele falar nas suas falas, você que ainda não contribuiu, ei, não fica triste não, ainda tem tempo, tá bom? Porque tem muita coisa boa para nós fazermos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz, antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Glória a Deus. Podeis sentar, muito obrigado. Meus irmãos que estão em casa, você que está, eu sei que eu disse agora para o pastor Valdeci, que saudade nós estamos tendo dos nossos cultos. Mas se você ficar ligado nesses cultos, e o pastor José Alves dirige esses trabalhos, parece que tem uma multidão aqui dentro. Glória a Deus. Mas não é, sabe por quê? É porque a multidão pode às vezes não estar aqui, como diz nosso pastor vice-presidente, mas pode estar em casa, ouvindo. Você pode falar línguas estranhas, você pode profetizar na sua casa, você pode liberar uma palavra profética para a sua família. Eu creio desta forma, aonde quer que você esteja, o nosso pastor presidente diz, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então na sua casa profetize, cante, ore, seja batizado no Espírito Santo, receba os dons espirituais, porque a igreja do Senhor Jesus, olhe para cá, não parou. Alguém que está dizendo, fechamos a porta da igreja, ei, está muito desavisado, porque esta palavra, que é a palavra de Deus, ela me garante que as portas do inferno nunca vai prevalecer contra a noiva do Cordeiro e contra a igreja do Senhor. Amém? Meus queridos, olhando para este versículo,
quando eu recebi o convite do nosso pastor presidente para estar falando da palavra de Deus, e algumas traduções dizem assim: porém, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada glória da eternidade, amém. Algumas pessoas têm perguntado, melhor dizendo, o que é ser cristão? O que é realmente ser um verdadeiro cristão? E nós estamos acompanhando algumas pessoas que não teve um preparo. Não foi por falta de ter um líder ensinando, é porque às vezes não quis adentrar, aprender, receber um alicerce, uma base estrutural para a sua vida através das Santas Escrituras. Podemos dizer que nesta noite estamos aprendendo com as Escrituras, e em busca de alguma forma eles têm procurado algumas respostas aonde? Em nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós como igreja, precisamos ter uma real característica de um cristão verdadeiro, né? E para se tornar um cristão verdadeiro, independentemente de ser, pastor presidente, novo convertido ou não, precisamos crescer no quê? No conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a fim de nós desenvolver as características de um verdadeiro cristianismo. E esta é uma necessidade, senhoras e senhores, urgente, e é uma necessidade que aprendamos mais da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas estão desavisadas, quantas pessoas estão desesperadas. É bem verdade que nós estamos vivendo um caos. É bem verdade que eu com 38 anos de idade, eu nunca vi o que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa, que a minha fé, ela está em Jesus Cristo. A minha fé consiste em Jesus. E é por isso que nós não vamos nos desesperar, não vamos nos enlouquecer, porque este vento, ele já vai passar, oh glória, e Deus vai sanar este mal. Eu estou profetizando como homem de Deus aqui agora, que este vento vai passar, e alguém que se escondeu, depois que passar vai dizer: era uma experiência, uma oportunidade que eu estava tendo, de mostrar que eu era um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo do Senhor. Então é uma necessidade, nos dias atuais, para que nós venhamos crescer mais, aprender mais, desenvolver mais na palavra de Deus. A Bíblia diz em Oséias, capítulo de número 6, e o versículo 3: conheçamos e prossigamos firmemente o que? Adorando e conhecendo a Deus. É preciso nós, a cada dia, conhecer mais do Senhor, entender mais das Escrituras, da palavra de Deus. Quando você entender, e eu, melhor dizendo, começando de mim, nós nos entender mais das Escrituras, aprender mais do Senhor, nós não iremos apontar dedo, nós não iremos falar que não precisa desta obra, nós não iremos falar: o nosso pastor presidente não precisa fazer isso. Quando nós aprendemos mais, nós vamos ver a necessidade urgente diante dos nossos olhos, de nós levantarmos a bandeira ensangrentada de Cristo e fazer alguma coisa para Jesus. Hoje em dia, está realmente difícil saber quem é cristão ou não. E hoje eu estava falando ali na construção, que por o amor de Jesus ser tão grande para com a humanidade, Ele permite isto acontecer, porque o desejo do Senhor, Ele diz que aqui nenhuma alma se perca. Deus está trabalhando com a humanidade, Deus está dizendo que a sua volta está preste a acontecer, e nós precisamos acordar mais. Nós precisamos realmente ter uma identidade de um verdadeiro cristão. Quantos líderes de algumas denominações, algumas outras
denominações evangélicas, não se preocupe. Eu já ouvi até alguém dizer que nós que somos a igreja, não precisamos estar na casa de Deus. Alguns até não têm necessidade, mas eu estou chorando de ter os nossos cultos novamente, sentir a brisa como você pode sentir nesta noite. Aleluia, é coisa maravilhosa, é coisa gostosa. Portanto, se você quer ser mesmo um verdadeiro cristão, precisa estudar mais da vida do Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, e sermos assim, como Ele é, como Ele é. 1 João capítulo 2, versículo 6, vai dizer assim, é na minha tradução: aquele que diz que está nele, deve andar de maneira como Ele andou. Então, se realmente nós estamos nele, precisamos andar, viver. A Bíblia diz que nós devemos ter a mente em Cristo Jesus. E nós encontramos muitos murmuradores. Não podemos deixar perdendo e sendo reprovado. Se você não consegue entender a veracidade, a dimensão, a gloriosa obra que Deus tem, cale-se. Peça a Deus uma visão ampla, peça a Deus uma visão celestial, que Ele vai lhe mostrar. O menino estava ao lado do profeta, tremendo, quando viu a multidão, o exército, os inimigos, e o profeta vai dizer: Deus, abre os olhos do menino. Quando os olhos do menino abriu, ele diz: maior é o que está conosco, aleluia. O verdadeiro cristianismo é notável na vida de uma pessoa quando ela vive de acordo com os princípios ensinados por Jesus e o ama obedecendo a sua palavra com prazer e alegria. O cristão verdadeiro é aquele que ama o Senhor. Este é o verdadeiro cristão. E ama o Senhor e ama a sua palavra, andando e amando também o seu próximo como a ti mesmo, né? Então a receita de como ser um cristão é bem simples, Como ser um verdadeiro cristão é muito simples. Está nos versos abaixo em João capítulo 8, verso 31. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então é muito simples, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. João capítulo 8, versículo 31. E dentre muitas características que eu deixei aqui apontado, e o tempo não nos permite hoje, mas eu quero falar acerca de algumas características de um verdadeiro cristão, ou as características de um verdadeiro cristão, e esta que eu vou vos falar é a primeira característica de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele obedece a palavra de Deus com raiva, não, com prazer. O verdadeiro cristão, ele ama obedecer a palavra de Deus com prazer. Em João capítulo 14, verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A Bíblia diz, nós estamos falando Bíblia, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O cristão que verdadeiramente ama Deus, senhor presidente, ele obedece a sua palavra, ele obedece às sagradas escrituras. Às vezes algumas pessoas pensam que nós como cristãos, obedecemos a palavra de Deus porque, primeiro, somos forçados a isso. Segundo, porque a igreja nos obriga. Terceiro, porque o pastor vai nos punir se nós não seguirmos a Bíblia. Se fosse assim, seria difícil ser cristão, não é mesmo?
ficar seguindo e obedecendo algo que eu não gosto. Hoje eu disse para os companheiros ali do mutirão, e eu quero que Deus me dê graça para mim estar ali pelo menos uns 7 dias, 8 dias na semana. Não tem tudo isso, né? Eu disse, eu não estou aqui, companheiros, para me engrandecer. Eu não estou aqui para mostrar para o presidente que eu estou aqui. Eu estou aqui porque é uma necessidade estar aqui. Eu estou aqui porque eu sou um militante da fé. Eu estou aqui porque sou um obreiro em Primavera do Leste. E eu quero olhar para mim e não sentir vergonha do título que Deus me deu. Então eu creio que nós, como obreiros, pastores, nós temos muito tempo para estar ali trabalhando. Não quero que vocês, pastores que estão em casa, sintam-se feridos com as minhas palavras. Mas eu preciso dizer a verdade, principalmente os que são integrados pela obra que eu sou. Nós temos tempo para estar ali trabalhando. Deus nos deu este tempo para estar ali fazendo alguma coisa. E eu costumo ter comigo que o vento da bênção ele passa e ele pode nunca mais voltar. Então uma coisa eu aprendi, que eu devo grudar, eu devo trabalhar, eu devo entender que quando a nuvem da bênção está sobre mim, é porque ela está dizendo, se você estiver preparado, eu vou descer sobre a tua vida. Não sinta-se ferido, mas dizendo aqui, se fosse assim, seria difícil ser um cristão obrigado. Não, eu estou ali no mutirão porque o pastor Zé me liga e disse, você é obrigado a estar aqui porque você recebe. O senhor nunca fez isso. Até eu gostaria que o senhor me ligasse, cadê você? Vem aqui trabalhar. Que às vezes passamos por desapercebido. Mas ele nunca faz isso e o pouco tempo que eu estou com ele trabalha totalmente diferente. Ele não força ninguém, porque ele sabe que a bênção vai para quem é inteligente para receber, né? Ficar seguindo, obedecendo algo que eu não gosto é muito difícil. Então eu vou resumir, porque então eu estaria na igreja. Mas na verdade, olha para cá, os verdadeiros cristãos não precisam ser cobrados a obedecer às escrituras sagradas. Se você na sua casa pode dar um glória a Deus, é na hora, pode dar um glória a Deus. Pois por amor ao Senhor Jesus Cristo, estes leem, estudam de boa vontade e com alegria obedecem à palavra de Deus. Então nós não somos forçados a nada, nós estamos fazendo porque nós amamos fazer. Jesus nos tirou do mundo da escuridão, nos deu um banho de graça, nos deu graça, nos deu dons espirituais, nos agraciou e com seus dotes físicos e intelectuais, e nós estamos aqui agradecendo a Deus com o nosso serviço. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Esses dias eu estava dizendo na congregação, fazendo um muro, e dizendo dessa forma, será que tudo que Deus fez por nós é só para nós pensarmos em nós mesmos? Pensarmos em nós mesmos e olhar para a obra. Se eu cruzar o braço, se o líder geral do campo cruzar o braço, se o vice-presidente cruzar o braço, os obreiros cruzar o braço, as irmãs cruzar o braço, como que vai ficar a obra? Estagnada. Para depois nós ouvimos que nós ouvimos aqui, na posse do nosso pastor presidente, era para fulano fazer, mas ele não fez. Porque nós cruzamos os braços. Então chegou a hora. Depois daquela palavra, teve um mutirão de gente trabalhando. Eu disse assim, vamos fazer alguma coisa para o Senhor. Vamos fazer alguma coisa. Quando eu estou aqui na obra de Deus, levantando um tijolo, ou fazendo qualquer coisa, Deus está lá do céu olhando. A recompensa vai vir dele para a sua vida. E resumindo aqui, Salmos de número 119, verso 40 diz, a tua palavra, ela é muito pura, por isso o teu servo a ama.
Porque eu amo a palavra porque ela é verdadeira. Porque eu amo a palavra porque ela é luz para o meu caminho. Porque eu amo a palavra porque ela é a bússola para o meu caminho. Porque eu amo a palavra porque através dela eu vou alcançar os céus. Porque eu amo a palavra porque ela é fiel. Porque eu amo a palavra porque ela é o caminho para eu não tropeçar. Ela é aquela que esquadra o meu caminho, domina tudo na minha vida. E a palavra de Deus, ela domina a minha vida. E através da palavra de Deus eu vou vivendo, eu vou vencendo as grandes intempéries da vida. E nós vamos chegar lá no céu de glória. Segunda característica de um verdadeiro cristão: o verdadeiro cristão não esconde a sua verdadeira identidade. Senhor presidente, se Deus passasse uma peneira agora nesse coronavírus, muitas pessoas estão aproveitando disso, tirando disso para férias. Não pode ir para a igreja, mas fazer uma reunião na sua casa, uma multidão de gente pode festejar. E alguns que dizem verdadeiros cristãos estão escondendo a sua verdadeira identidade. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre o monte. Ou pode? Não pode. Não pode. Hoje eu fui pegar uma encomenda para minha esposa em um determinado lugar. E eu cheguei lá todo sujo. E o rapaz já me conhece. E ele diz assim: mas como está ficando linda aquela obra. Não é evangélico. Mas ele passou lá e já viu algo extraordinário acontecer. E nós que estamos dentro, às vezes não estamos percebendo isso. E o povo aí fora está percebendo. A cidade está percebendo. Muitos, pastor Valdeci é um grande empresário, sabe do que eu estou falando. Muitas pessoas comentam. Nosso pastor presidente, às vezes a pessoa esconde falar, mas nós ouvimos. E ele diz: como está ficando lindo. E você está ralando lá. Eu falei assim: e eu estou trabalhando com força, né? Glória a Deus. E ainda pega até o modelo do meu pastor, coloca a mão na cintura e fala: e estou trabalhando com gosto. E ainda tem que ser discípulo dele, não é não? Já pegamos alguma coisa. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Mas as pessoas conseguem notar um cristão verdadeiramente de que forma? Não é você pegando a corneta e gritando desde primeira: eu sou um cristão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério como Ademate, Belém Missão. Não, é naturalmente. Não precisa colocar um sino no pescoço. Não precisa gritar, dizer que você é pastor. Porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. É naturalmente. Mesmo que às vezes não diga, mas as pessoas notam. O nosso pastor presidente pode não conhecer muita gente. E conhece, mas estou dizendo assim, toda a cidade. Mas ele já é conhecido de Primavera do Leste. Não precisou sair, não, eu quero um comitê formado para mim. Um palanque grande que eu vou gritar de voz alta. Eu quero uma caixa de som no norte, no sul, no leste, no oeste da cidade, no centro. E dizer que agora eu sou o presidente. Não, as pessoas sabem. As pessoas sabem que nós somos cristãos. As pessoas têm que saber que o Senhor é um homem de Deus. Mateus capítulo 26, verso 73. E diz aqui como procederam que Pedro era um seguidor de Cristo. Quer ver? Pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, versículo: certamente tu também é um deles, pois a tua fala te denuncia. Agora, como se dá este reconhecimento? Você que está em casa, como se dá esse reconhecimento? Com naturalidade, de uma convivência com Cristo. Aprendendo dele, vivendo com ele, fazendo as coisas que agradam a ele, e segundo a sua santidade. Então, não esconda a sua identidade. Certa feita eu era jovem, eu me lembro. O filho do pastor Valdino Barto Bueno, eu creio que o senhor conhece, sargento,
foi nosso pastor na cidade de Avaí, e o filho dele, muito acelerado, tinha uma irmã que não gostava, que dava a paz do Senhor para ela no meio da rua. E ele passou na avenida e ele falou: lá vem a irmãzinha que não gosta de dar a paz do Senhor para ela. E quando ela é forçada, ela fala assim: passou para bem longe de mim. Ele diz: paz do Senhor, minha irmã. E ela quieta. E ele: paz do Senhor, minha irmã. E ela quieta. E ele gritou: a paz do Senhor, minha irmã. Ela falou: ô menino miserável, perdão da palavra. Crente aqui dentro é fácil, eu quero ver aí fora. Eu nem falei para o pastor essa semana, alguém me ligou e disse: por favor, vem aqui na minha casa, eu preciso de uma oração, eu preciso receber algo de Deus. Passei a tarde com esta família, e quando nós saímos de lá, eles puderam dizer: eu vou congregar na Assembleia de Deus, eu estou liberto, o peso que estava me matando foi embora, e eu saí dali regozijando, porque Deus é conosco, para a glória dEle e honra dEle. Terceira característica de um verdadeiro cristão: o verdadeiro cristão cuida bem da sua família. Eu já vi algumas pessoas, inclusive intitulados pastores, dizer que primeiro vem a obra de Deus, depois a família. Mas engana a si mesmo quem pensa assim. Eu quero que nós tenhamos certeza de uma coisa: se a minha família, se a sua família vai mal, tudo vai acabar mal. Uma hora ou outra. Independente de ser cristão ou não. Alguém que não entende isso julga. Porque alguns líderes foram cometidos do coronavírus. O sol é para todos. Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos tribulações, tormentas. Somos passivos de enfermidades e lacerar os nossos corpos. Mas nossa confiança não consiste em Baal, Asera, Astarote. A nossa fé consiste em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso país, nossas crianças, adolescentes, educação, respeito e dignidade, só vão mal hoje em dia porque as famílias, em partes delas, não se cuidam mais. E eu quero ser audacioso no que eu vou falar. E você é responsável por a minha palavra aqui agora. Eu não me conformo de um cristão que passou por esta palavra, por uma regeneração, por uma transformação, gastasse o seu tempo com os filhos em frente a uma televisão e novelas. O que uma novela vai trazer de benefícios para nós? Prostituição, traição. E as famílias e os filhos estão crescendo nesta linhagem. E nós, como os cristãos, temos a incumbência e a graça de Deus de sermos protestantes com este mal. Proclamarmos que isso não passa de laços satânicos para uma família. E eu bem sei o que é uma família não estar bem. E eu também bem sei o que é uma família estar bem na presença de Deus. Se hoje você diz: quero ser um crente de verdade, e não cuida daquilo que é primordial para a sua vida, que é a sua família, saiba que até o momento você tem sido pior do que o incrédulo. Que é isso, pastor? Vamos para a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: nunca seja, melhor dizendo, mas se alguém não tem cuidado dos seus principalmente, novamente, verso 8, capítulo 5 de 1 Timóteo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus principalmente da sua família, esse negou a fé e é pior do que o infiel. Então precisamos cuidar bem daquilo que Deus nos deu. Porque é coisa preciosa da parte de Deus.
Nós temos poucos minutos, mas quero falar de mais uma característica. E aqui eu quero encerrar. A quarta característica de um verdadeiro cristão é que o verdadeiro cristão não se envergonha do Evangelho. Ele não se envergonha do Evangelho. Ele não se envergonha do Evangelho. Eu já creio que em casa se deu glória. Mas muitas pessoas, eles não compreendem o verdadeiro objetivo da mensagem do Evangelho. Não vê que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi em nosso favor. Oh glória! E quando eu falo isso, eu sinto a presença de Deus. E eu exalto e bendigo o nome daquele que um dia morreu por mim. Pois ainda não reconhece seus pecados contra Deus. Se fosse ler algumas referências, Romanos capítulo 3, verso 23 ao 25, capítulo 10, 1 João 1 e 9, depois você pode ler na sua casa. Enquanto que muitos cristãos sentem vergonha até mesmo de andar pelas ruas com a Bíblia na mão. Em outros países, missionários não negam Jesus Cristo. O que o senhor quer falar com isso, pastor Cláudio? Eu nada, mas Jesus quer. Não negue a sua fé. Não veja este coronavírus maior do que aquele que está sentado no trono, que é Deus. Eu já vi alguém dizer, agora é o nosso fim. Você esqueceu que Mateus capítulo 24 diz que essas coisas iriam acontecer, mas ainda não era o fim. Não era. Muitas pessoas estão desesperadas para ter uma Bíblia. E eu vi algumas matérias em outros países, quando eles recebiam Bíblias, eles choravam o missionário. E às vezes nós negamos Jesus. E eles não precisam esconder a sua fé. Na China eles choram. E eu me lembrei agora, quando eles recebem uma Bíblia. Tem vídeos no YouTube, o carinho deles recebendo Bíblias. Não negue a sua fé, pelo amor de Deus. Pode até alguma coisa acontecer na sua vida, mas mesmo assim, levante-se. Peça perdão para Deus. E continue a sua caminhada. Porque é muito triste eu chegar diante do meu Salvador. E a Bíblia diz, se tu me negares hoje diante dos homens, eu te negarei diante dos anjos do meu Pai. A pior tristeza, o pior sentimento é ser rejeitado por Jesus naquele dia. O Senhor então quer dizer que nós não erramos? Eu sou o primeiro a errar. Eu peco. Todos nós estamos passivos a errar. Pecar em palavras, pecar em atitudes, em ações. Mas existe um advogado que é Jesus Cristo. E o primeiro sentimento que o inimigo vai colocar em você é que você perdeu todas as suas oportunidades. Quem perdeu foi ele. Ele perdeu e ele está tão desesperado que ele quer levar uma multidões, milhões e milhões com ele. Escape pela tua alma. Seja um cristão verdadeiro. Porque Jesus está nos avaliando. Isso aqui veio quentinho do céu para mim agora. Jesus está nos avaliando. Jesus está nos observando. Jesus está colocando em prova a nossa fé.
E eu tenho 5 minutos. E eu quero falar da quinta característica. Estamos resumindo por causa do tempo. O verdadeiro cristão, senhor presidente, pastor José Alves de Jesus, ele visualiza apenas a glória de Deus. E aqui eu precisava pelo menos de uns 40 minutos. Um fato inusitado aconteceu com Paulo e Barnabé. Vamos para a Bíblia. Na cidade de Listra, em Atos capítulo 14, verso 8 ao 20. Por terem curado um paralítico da sua doença, os homens daquela cidade consideravam eles deuses. Paulo e Barnabé poderiam pegar e roubar a glória de Deus para si. É verdade, eu sou melhor. Alguém já chegou perto de mim uma vez e falou assim: o senhor sabe do seu potencial? E eu disse: nem quero saber. Porque o dia que eu colocar em mim que eu sou pelo menos alguma coisa, Jesus não está mais comigo. Eu ainda fico com o salmista Davi: eu sou uma pulga no deserto. Além disso, as pessoas queriam oferecer sacrifício a Paulo, mas ambos despertaram o entendimento deles, homens, para que se voltasse ao único e verdadeiro Deus. Algo semelhante aconteceu com Pedro e João também, irmãos. Quando alguns pensaram que eles dominavam o poder para realizar milagres, mas eles advertiram a todos que se voltasse para Deus. Quem faz é Deus, a glória é dele, a unção é dele. Se você está hoje numa posição elevada, foi porque ele constituiu. Se você hoje está em uma igreja de um número de membros muito grande, dá glória a Deus, porque isso não vem de você, essa graça vem dele. E se você está em uma igreja em número menor, dê glória para Deus também, porque lá tem a mesma importância de um número maior. Eu descobri isso com Jesus. Então, se Jesus nos usa, eu não vou contar o fato, mas eu passei 2 dias imaginando e pensando. Quando eu vi um testemunho do Senhor, alguém contou um testemunho muito forte. Eu não vou contar porque não pedi para o Senhor se poderia contar. Mas quando alguém chegou e diz: olha, aconteceu isso, e eu nunca vi o Senhor alarmar isso. Eu nunca vi o Senhor, e eu até hoje, o irmão Roberto estava falando, pastor Zé Alves não fala que ele está de madrugada orando para ninguém, mas o Senhor está aqui todas as madrugadas, porque o Senhor sabe que quem pode fazer na sua vida é Deus, aí ele precisa saber e ninguém mais. Deus quer derramar sobre este campo, e eu encerro aqui as minhas palavras. Deus quer derramar este campo uma unção de milagre na vida de muitos obreiros. Deus quer derramar. Ainda não está da maneira que Deus quer nesta cidade. E Deus me impulsa a dizer a vocês, você na sua casa que às vezes pensa que é o menor, você pensa que às vezes ninguém olha para você, talvez você é o marcado que Deus quer te levantar. Talvez você é aquele que Deus quer fazer muitas pessoas se surpreender com a glória dele na sua vida. E eu tenho 2 minutos e já devolvo para o meu pastor presidente. Ficamos na humildade, porque a nossa trajetória, Jesus nos ensina. Como pregador itinerante, quando eu iniciei eu pagava para pregar. Quantas vezes eu na rodoviária, e alguns líderes sabiam que eu era cooperador, ligavam para mim: não, pastor, que é um evangelista aqui, só me perdoa. Isso aqui, Deus é minha testemunha. E eu pegava minha roupinha, minha mochilinha, e eu ia para minha casa chorando. E Deus diz: fique tranquilo que é no meu tempo, na minha hora, a minha exaltação na vida de um homem. A palavra exaltar, se você for buscar em uma dos seus resultados, é levantar, mas não é permanecer levantado. A mídia, ela faz de tudo para manter no pódio. Mas Deus pode pegar você hoje e te exaltar, te levar nos melhores lugares para ministrar, e amanhã você voltar a ser quem é você. E Deus vai dizer: sabe por que eu permiti isso? Para você sempre saber que você é você. Quem é na sua vida sou eu. Ficamos aqui
Então, conforme o exemplo desses dois apóstolos, uma atitude de cristão verdadeiro é saber, reconhecer que toda a glória é devida a quem? A Ele. Todo o poder vem dEle e o agir também. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. E eu profetizo de olhos abertos que virá surpresa para a igreja de Cristo em Primavera do Leste. Eu profetizo de olhos abertos que se existe, eu sei que existe, porque toda obra de Deus tem os asseclas, tem os inimigos, aqueles que disseram não vão para frente esta obra, esta grande construção. Ei, você está desavisado, porque o nosso Deus não vai deixar a sua igreja se envergonhar, porque ela é maior. E eu gostaria que o senhor viesse aqui mais para frente um minuto, que eu quero profetizar. De olhos abertos agora. Eu estava amortecido, triste, abatido com as dificuldades, e às vezes com timidez até de pegar o microfone, e Deus usou alguém para dizer para mim: você não é isso, você não é. Eu te chamei para ser a minha voz. Aleluia. Eu quero neste momento, e daqui a pouco quero entregar algo de Deus para o nosso pastor presidente, e é algo muito forte que Deus está mandando dizer. Eu quero fazer o melhor convite da face da terra, na sua casa mesmo. Você que ainda não é evangélico, você que se distanciou por alguma coisa, ei, Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu quero voltar a dar essas características de um verdadeiro cristão na tua vida. Se você quer aceitar Jesus, é só você dizer sim na sua casa. Se você precisa de um milagre, daqui a pouco nosso pastor vai estar orando, e você vai receber essa cura. Eu quero profetizar aqui agora, eu vou profetizar aqui agora, aleluia, que através dessa oração vai ter curas e milagres da parte de Deus. Vai ter alguém nesta semana que vai procurar e vai dizer: Jesus falou comigo através dos cultos online, e eu estou aqui para ser um voluntário, eu estou aqui para levantar a bandeira de Cristo. Nosso pastor presidente me dá liberdade para fazer essa oração, e no meio do louvor a cantora vai estar louvando a Deus. Pode se preparar. Pastor presidente, quando eu estava falando, Jesus fala algo comigo, e não são pouco, e até mesmo o senhor não queria ouvir isso, mas Deus manda lhe dizer que Ele não deixará esta obra cair por terra. Enquanto muitos aí estão olhando e dizem assim: como que está fazendo? Possivelmente deve ter feito uma reunião com os pastores, com o vice-presidente, deve ter cortado pela metade as portas dos obreiros. Eu posso defender essa classe, que nós continuamos do mesmo jeito para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque quem faz o milagre é Deus. Oh glória, Ele faz surgir água da rocha onde não tem nem vazio para ela sair. Deus faz. Alguém diz: eu quero ver agora, eu quero ver aonde vai parar. Mas Deus manda dizer: a surpresa ainda não chegou, ela está chegando. Agora eu gostaria que o senhor olhasse para este obreiro, que é seu filho, que é seu obreiro, que é seu discípulo. Deus manda dizer: eu estou trabalhando em alguns corações, e eu vou mandar descer naquele lugar carretas e mais carretas, porque eu vou surpreender até o Estado por causa desta obra. Calamanduí, calacerme candaraia. Aleluia. Ficamos de pés em nome de Jesus, vamos orar. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Sabe o que Jesus está mandando eu dizer aqui, pastor presidente? Alguém que está me ouvindo agora, é para você fazer um propósito com essa obra. Pastor, eu só tenho condições de dar uma bolsa de cimento. Eu estou dizendo que esta bolsa vai gerar um milagre na tua vida. Não. Eu estou profetizando em nome de Jesus que vai gerar milagre na tua vida. Provoca o milagre na tua vida. Não veja a obra continuar e você estagnado, e você sem entender. Desça na oração que Jesus vai esclarecer que você é um dos 300. Oremos neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida. Ore comigo. Soberano Deus, eterno Pai que estás nos céus, aqui nós
nós estamos, Senhor Jesus, ó Pai, Senhor Jesus, sendo usado pelo Espírito Santo, Senhor, para poder ministrar agora sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida do nosso presidente, sobre a vida dos obreiros de Primavera, sobre a vida desta cidade, que haverá surpresa da parte de Deus. Aleluia. Deus eterno, aqueles que estão em casa, aqueles que precisam, aqueles que estão aceitando Jesus como Salvador, venha perdoá-los, escrever o nome no livro da vida. Venha dar graça, Senhor, venha dar graça, Senhor. Aqueles que precisam de uma cura, eu profetizo agora a cura em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo o milagre da parte do Senhor em nome de Jesus Cristo. Eu sei, Senhor, que o Senhor está usando esta obra para aumentar, para fazer nascer a fé, aumentar a esperança em muitos corações. Seja sobre nós, Pai, nos guarda, nos livra, nos proteja, nos dê força para continuar levantando a bandeira do Senhor Jesus Cristo.